Oi, gente! Tá começando mais um podcast. A gente está com o tema Elas por Elas Materna e hoje especificamente a gente vai falar sobre as mães de coração, as mães de adoção, as mães, né, que têm esse lado incrível que é um lado que vem de Deus, né? Tem um versículo que fala, ou melhor, vários versículos que falam que o Senhor nos adotou, né? Nós somos filhos do Senhor por adoção, né? Jesus era o primogênito, mas a gente é filho por adoção. Então tem essa identidade de Deus, essa característica de Deus de amar e adotar. Então, estou aqui com duas grandes mulheres que têm um coração incrível, lindo, que servem na casa do Senhor, que me inspiram na jornada, que uma eu tenho o privilégio de andar há mais tempo, já me liderou, já fizemos parte de grupos juntos, né? Eu tenho até hoje uma lembrancinha na minha casa que ela me deu, porque ela é super detalhista, e a outra eu tenho a oportunidade de caminhar junto no campus online, é uma líder incrível junto com seu esposo, é uma mãezona, todo mundo chega perto dela, é amado como o filho são, então ela é mãe de todo mundo, então ela tem esse coração lindo, mas eu vou deixar elas se apresentarem, vou começar aqui pela Vivi, por favor Vivi, né? Primeiramente sejam bem-vindas Muito obrigada. a esse momento, se apresentem, por favor. Obrigada pelo convite, né? Para mim é um privilégio poder falar sobre adoção. Meu nome é Vivi, sou casada com o Valmir, sou mãe da Sofia, de 4 anos, já vai fazer 5. Como você disse, eu já estou aqui na casa há uns 12 ou 13 anos, né? A gente tem o privilégio de estar aqui servindo, né? E recebendo tanto de Deus. E é isso, estou aqui para poder falar, né? O que Deus quiser que a gente fale, né? A respeito de adoção. Oi, Denise, meu nome é Dani, sou casada com o João Marcos. Tenho 3 filhos, o José, a Maria Eduarda e o Pedro Marcos. 2 adotivos e um veio da barriga. Um do coração e o 2 do coração e um da barriga. Eu sirvo nessa igreja, no campus online, né? Somos líderes de casais e meus filhos fazem parte também da igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu sou Denise, eu não tenho filhos do coração, mas eu tenho um irmão do coração. Então eu também tenho uma história dentro da adoção, também cresci aí e eu estava aqui conversando e eu até comentei, né? Que para a mãe não há diferença, né? É verdade. Do mesmo jeito para o filho. O irmão, para mim, não tem diferença. Se é do coração, a gente nem lembra no meio da jornada que por onde veio, né? Qual foi a via. Eu não lembro se a minha filha foi cesárea. Enfim, mas já começando, né? O que é ser mãe para vocês? Vamos lá. Vai. Gente, para mim é cuidar, é amar, é proteger, é também ensinar. Então, assim, são muitas qualidades. A gente tem que preparar um ser humano, né, para que ele esteja pronto para o futuro. Entregar a Deus, né, melhor do que Ele nos entregou. Muito bom. Amém. Bom, para mim, primeiro que para mim é a coisa mais maravilhosa do mundo, né? Todo mundo que eu converso que também é mãe, eu sempre falo, que coisa maravilhosa, né? Como é bom ser mãe, né? Então, assim, exercer a maternidade, eu acho que não existe nada mais maravilhoso. É algo muito divino, né? Eu acho que Deus nos presenteou com isso, né? Poder exercer a maternidade. E eu vejo que também é uma oportunidade da gente expandir as coisas do reino de Deus com os nossos filhos, né? Porque eu me converti muito tarde, tinha mais de 30 anos, e hoje eu tenho uma filha de 4 anos que nasceu na igreja. Eu saber que eu posso contribuir para que a minha filha leve Jesus para as pessoas um dia, né? Então, saber que Deus nos confia isso, eu acho que a todos nós cristãos, né? Colocar filhos no mundo para que eles levem Jesus, para que eles levem a palavra, para que eles façam diferença, né, nesse mundo, para que eles levem esse amor, né? Levem realmente Jesus adiante. E eu acho que é isso. A gente poder exercer essa maternidade, cuidar, como ela bem colocou, amar, mas a gente colocar filhos santos aí nesse mundo, né? A Vivi, não foi natural para ti a maternidade? Não era um desejo do teu coração ser mãe?
né? A gente estava Exato, conversando sobre exato. isso. E fala um pouquinho sobre esse processo. Tu não tinha o desejo, tinha o desejo, né? Os processos que passou até chegar a esse momento da adoção. Bom, lá atrás, quando eu ainda não era convertida, eu era do mundo, né, digamos assim, eu não tinha desejo de ser mãe, né? Eu pensava que não, ser mãe, ai, criança. Eu não era muito afeiçoada à criança, não tinha desejo, eu falava mesmo com a minha própria boca. Eu ser mãe, Deus me livre, eu ainda falava Deus me livre, né? Né? Ser mãe e tal. Então, quando eu me converti, já há muitos anos, foi 2011 para 2012, aí Deus foi tratando isso, né? Eu acho que Deus vai tratando tantas coisas na vida da gente que aí não faz mais sentido a gente, né, não viver as coisas de Deus. E aí foi despertando esse desejo no meu coração. Então, assim, a gente se casou, né? A gente vivia juntos há, sei lá, uns 5 anos. E aí a gente se converteu, nos casamos na igreja, nos casamos aqui nessa servideira, inclusive. E a partir daí, quando a gente tomou a decisão por casar, por formar uma família alicerçada mesmo em Cristo, a gente pensou, agora é o momento, né? Deus já estava trabalhando, tratando o nosso coração, né? Muito mais a mim do que ao meu marido, muito mais a mim. E aí eu comecei a sentir desejo de realmente formar, né, uma família com filhos, né? Eu gosto de dizer que a partir do momento que a gente se casa, a gente é uma família com filhos ou não, somos uma família, mas aí que veio o despertar de querer ter filhos. E assim nós tentamos, né? Começamos a tentar por vias naturais e tudo. E após, acho que 2 anos, né? Que a gente estava tentando por vias naturais e não acontecia. A gente optou por fazer tratamentos, né? Para tentar engravidar e tudo mais. E nesse processo, eu creio que Deus já estava trabalhando muitas coisas na minha vida que ainda não estavam curadas, né? Então eu me questionava por que eu não engravidava, por que eu via minhas amigas grávidas e eu não, por que isso e tal. Enfim, e aí nós optamos, né, fizemos alguns tratamentos, a gente não tinha teoricamente nenhum, né, nenhum problema, enfim, que a medicina, né, nenhum diagnóstico, nenhum diagnóstico, e a gente optou por tentar a fertilização, né, isso foi início de 2015. Tentamos a fertilização, e na ocasião a gente fez uma única tentativa, né? Porque nós fizemos o tratamento e a gente teve lá, enfim, uma chance, né? A gente não vai entrar nesses detalhes, né? De tratamento, mas enfim, fizemos a fertilização uma única vez e não aconteceu, né? Não engravidei durante após o tratamento, né? E aí, depois dessa fase de tratamento, é uma fase bem, assim, complicada, mexe muito com o nosso emocional, inclusive, eu sofri, claro, chorei, questionei a Deus, né? Tive aquele momento, mesmo eu sendo cristã, Deus, por que não eu? Deus, por que o Senhor não me deu um filho e tudo mais? E passei um período, né, com esse sofrimento, mas eu me recordo muito bem, assim, que não foi um período muito longo, né? Eu acho que Deus, claro, me permitiu viver esse processo de dor, né? Esse processo de não conseguir gerar um filho na ocasião, porque Ele sabia dos planos que Ele tinha para mim, né? E aí eu passei por esse processo de dor e tudo mais, e um tempo depois, um tempo curto até depois, eu me recordo que, do nada, assim, como se fosse um estalar de dedos mesmo de Deus, eu parei de sofrer. Simplesmente assim, Deus, é como se Deus soprasse no meu ouvido. Viviane, agora chega. Chega. Deus trouxe uma cura, assim, por isso que eu vou dizer que realmente foi a mão. É como se eu sentisse realmente Deus tocasse nos meus ombros, minha filha vai viver tua vida. Você deixou de ter aquela necessidade, eu preciso ter um filho para dizer, eu sou completa em Deus, eu sou feliz com o que eu tenho. Exatamente. Aí, ao longo do processo, Deus foi me curando e me mostrando o que realmente tinha no meu coração, né? E eu vi que o que me movia a querer engravidar, a querer ter filhos e tudo mais, era muito mais sobre mim do que sobre ter uma família com filhos. Era muito mais a Viviane grávida, porque eu mereço ter um filho, porque eu mereço ter filhos. Não é sobre merecimento, né? É por graça de Deus, a gente, e um chamado também, né? E aí Deus foi me curando nesse processo. Aí
eu me lembro claramente que ele me disse, filha, chegou, parou de sofrer, você não precisa ter filhos para você ter uma vida plena. Uma vida plena em mim, um casamento santo, uma vida feliz, né? Uma vida santa. Não precisa no sentido de eu te basto, né? Eu te basto, a minha graça te basta, você não precisa. Eu não sei, claro, nesse momento eu não tinha entendimento se um dia ia acontecer ou não, mas eu fui curada assim de uma forma tão assim sobrenatural que eu decidi viver a minha vida, meu casamento, enfim, e deixar tudo nas mãos de Deus. Se Deus me der um filho, ok. Se Deus não me der, ok também, né? Claro, a gente tinha aquele desejo de ter, mas nesse momento realmente eu já tinha convicção que eu tinha que descansar, que eu tinha que colocar nas mãos de Deus e deixar que Ele decidisse a minha vida. E realmente isso aconteceu. A gente viveu aí, acho que mais uns 2 anos, né? Até efetivamente a gente entrar nessa questão de adoção. E a gente ficou, olha, a gente não se preocupou, não fiquei mais me preocupando, será que vai acontecer, não vai, será que vai engravidar? Não, a gente descansou. E aí Deus total. colocou o desejo no coração de vocês dois. Exatamente. Eu não me lembro exatamente como foi, como é que a gente começou essa conversa de adoção e tudo mais, como é que a gente conduziu isso, mas é claro que isso depois Deus foi fortalecendo e confirmando no nosso coração. Mas, quando a gente, lá atrás, quando eu tentei engravidar, e fiz o tratamento e tudo mais, eu não tinha isso no coração, né? Eu gosto de dizer que a adoção para mim nunca foi um plano B, não é? Nunca foi um plano B. Se eu não engravidar, então eu vou adotar. Claro, eu não tô aqui para dizer o que é certo, é errado, não é isso, né? Eu tô aqui para contar como foi com a gente, né? A sua experiência. Então, assim, pra gente nunca foi um plano B, né? Se nada der certo, não. Lá atrás eu não tinha isso. O plano B ele pode trazer frustração, porque eu queria o A, mas eu vou ter que me contentar com o B. Exato. E quando, tenho muito no coração sobre a maternidade, só parando aí um pouquinho o que você está dizendo, sobre... Tem gente que não nasceu para ser mãe, tá tudo bem, não é um chamado. Né? Se isso não, tem mulheres que me procuram e dizem, eu não tenho o mínimo desejo de ser mãe. Você já orou? Você já colocou diante de Deus? Porque o querer e o realizar vem dele. Se você não tem mesmo, não vai ter filho para dar uma satisfação para a sociedade ou para amaciar o teu ego. Porque nem vai ser bom para você, nem para o seu marido, nem para a criança. Né? Não vai ser bom, seja ele de forma da barriga ou do coração. Não vai. Porque isso é um chamado. Eu vejo assim como o meu primeiro chamado é a minha família. Então, antes de qualquer coisa, são as minhas filhas. Eu preciso cuidar, eu preciso estar. Então, assim, isso é um chamado de Deus. Exatamente. Então, eu vejo aí que na tua vida não existia nem o desejo de ser mãe, mas Deus colocou isso e enraizou no teu coração, até tratou isso no teu coração, de como era essa maternidade, o porquê dessa maternidade. E então, Ele te deu esse desejo de adotar. De dizer assim, ei, tem uma outra forma. Eu tenho a tua filha que eu tenho para ti, talvez não venha da forma que tu imaginou, mas ela vai vir perfeita, linda e maravilhosa para você, do jeito que é para ser na tua casa, não é assim? Amém, é verdade. E depois eu fui entender, né? Eu acho que depois Deus, eu acho que com o relacionamento que a gente vai tendo ali com Deus, Ele vai nos revelando, né? Depois eu vim a entender por que Deus permitiu que eu passasse tudo o que eu passei. Né? A filha que Deus tinha para mim era a filha vinda da adoção. Mas Ele permitiu que eu fizesse tratamento, que eu tivesse o dinheiro para pagar uma fertilização, que eu passasse por todo aquele processo, porque Ele precisava primeiro me curar. Eu ainda estava no processo é sobre mim. É sobre a Viviane grávida, sobre a minha maternidade, o meu desejo, o meu querer, e eu quero, e eu preciso, e eu mereço. Era sobre isso. Então, eu precisava passar por esse processo para lá na frente entender que sim, né, Deus queria que eu tivesse filhos, mas não era daquela forma, né? E aí ele foi revelando isso para mim, foi me curando e tudo mais. E aí, quando esse desejo brotou no nosso coração, e por isso que eu falo que a adoção para mim sempre foi um plano A, né? Um plano A de Deus e um plano A para a gente, né? Aí a gente, enfim, fomos... pesquisar sobre, fomos atrás, enfim, todo o processo, né, que tem que acontecer e tudo mais. E é algo tão sobrenatural, porque
aí sim você sente o chamado da maternidade. E eu acho que isso também acontece com as mães, né, que têm filhos biológicos. Você sente o chamado da maternidade e você começa a amar enlouquecidamente Sem nem alguém que conhecer. você não sabe nem quem é, nem como vai ser. E não importa, tipo assim, diferente, vocês são no processo, né? A Aham. gente é na ultrassom. Quando tá dizendo assim, olha, você quer saber que qual é o... Não quero saber, eu quero Não saber, importa. tá aí, coração tá batendo, não é assim? É. Vai vir pra mim, pronto, é isso que a gente quer saber, É. porque a maternidade é isso. É uma coisa Não é assim, absolutamente assim, É verdade. incrível. É um amor absoluto, um amor profundo que você vai nutrindo antes mesmo daquele momento chegar. Tem a gestação. Não Tem o exato. período de gestação. A gestação. Eu vou parar um pouquinho tua história e vou um pouquinho pra história da Dani, tá? Perfeito. A Dani, diferente de você, ela sempre teve desejo de ser mãe. Sim. Isso é aflorado. É um dom, meu povo, é um dom. Já nasci com um coração gigante, querendo amar muitas pessoas. Muitos Que serizinhos. Lindo, lindo. E aí nós adotamos a minha irmã. A sua mãe adotou sua Minha irmã, irmã adotou minha mas irmã. você já era adulta. Eu tinha 26 anos. E aí quem cuidou dela fui eu, até os 5 anos, né? Como mãe mesmo. E aí quando chegou o período que eu casei, eu tive 3 perdas. Fiz um tratamento que foi uma vacina com o sangue do meu esposo, porque o médico disse que o gene da gente era igual. Então, não avisava o espermatozoide, né, que tinha entrado um corpo estranho e acabava que eu tinha que tomar uma vacina. Só que quando eu passei o mês todo tomando a vacina, e aí no dia não ovulei no mês. E aí a gente decidiu que Logo já adotar. decidiu. Já decidiu, vamos adotar. Já E estava no coração. Já tinha, lindo. E aí, vamos lá. Chegou o José, nosso primogênito, né? E amor à primeira vista é meu, assim que chegou, é meu filho, né? Não houve dúvida nenhuma, né? A partir da hora que a gente olha, a gente já ama. Não tem processo para amar, não, a gente já ama. É mesmo. E depois do José, veio a Maria Eduarda, um ano e 10 meses depois, porque assim que eu recebi o José, eu já queria outro. E aí veio a Duda. Gente, 2 bênçãos de Deus, sabe, assim, bem abençoadinho mesmo, Amém. criativos. E Deus mandou do jeitinho que tinha que vir, sabe? Eram perfeitinhos, sabe? Bem perfeitinhos. E o amor? E o amor era gigante. Tanto você quanto o Gilmar. Todos 2. Porque isso é uma coisa muito importante também a gente colocar aqui, né? Quando a gente casa, a gente é um. Exato. Então, assim, se Deus colocou o desejo no coração de um, Ele vai confirmar no coração do outro. Exatamente. Então, assim, Deus não é Deus de confusão. Se você tá aí e tá assim, não, mas eu já tenho desejo, meu marido não aceita, vai orar. Coloca diante de Deus. Assim, Deus, né? Ministra como tu ministrou. Ou tu fala com ele, coloca o desejo no coração dele, então tira do meu. Então, assim, para que vocês estejam alinhados. Porque filho é para ser bênção, não é para ser, né, confusão dentro de casa. E isso que eu acho lindo, porque os 2 tinham coração para isso, assim como Deus falou com vocês 2. Deus também já colocou isso sempre no coração do Deus, porque os 2 são pai e mãe da terra. Quem chegou perto é adotado pelos 2. Enfim, e aí teve esse processo, vou só pro teu processo e já vou pro teu, porque eu já não fiz mais. E aí chegou o dia de tu conhecer. Aí a gente, né, fez todo, enfim, o processo, né? Eu até comentei com você mais cedo que antes disso acontecer, a gente teve novamente chances de fazer sim, a fertilização novamente, tratamentos, enfim, né? E naquele momento, Deus novamente confirmou: filha, se lembra que não é isso que eu tenho para você. Então, desde então, a gente não teve mais esse desejo, teve oportunidades, mas a gente não tinha mais o desejo. Eu tinha convicção, que eu poderia até tentar e dar certo, não sei, mas eu já tinha convicção de que não era mais daquela forma. Então, a gente fez o processo, enfim, e aguardou, enfim,
apaixonados já por alguém. E aí, Deus nos surpreendeu, né, com a Sofia, porque nós não imaginávamos, né, quando a gente optou pela adoção, é algo comum que a gente faça como se fosse um preenchimento de perfil, não vamos entrar em detalhes, claro, mas assim, você pode naturalmente escolher, né? E como ela já bem colocou também, até um cuidado também com a criança, Sim. né? Que você vai, enfim, que Deus vai te abençoar. Mas a gente tinha muito no coração assim, se Deus confirmou que a nossa filha, o nosso filho virá por meio da adoção, ele sabe quem é, como é, a forma que é, a idade que é, não importa, né? A gente tinha o coração para a menina, isso é fato, porque, enfim, né, a gente queria a nossa, né, menininha, mas a gente entregou novamente nas mãos de Deus. Deus é com o Senhor. E aí nós somos surpreendidos porque nós recebemos a Sofia recém-nascida. Ela nasceu e foi para nossa casa. Com uma semana de vida a gente recebeu a Sofia. E a gente não imaginava, porque a gente já estava assim, com a mentalidade que não, podem ser uma criança maior e tal. Mas Deus é tão perfeito, tão maravilhoso, que Ele me permitiu, e depois, engraçado que parece que o quebra-cabeça vai se encaixando, né, da nossa história. Que Deus permitiu que eu vivesse a maternidade desde o início. Mais importante frisar que o meu coração, a minha decisão pela maternidade, o meu chamado para a maternidade, ele estava aberto para ser exercido, independente se fosse recém-nascido ou não. Né? Isso foi um presente, isso foi um plus de Deus, né? Sim. Porque ele já estava me abençoando com a minha filha, né? Porque eu gosto muito de dizer que, por mais que a Sofia tenha nascido em outra barriga, digamos assim, né? E a gente, claro, não pode desconsiderar isso, que ela veio de uma mãe biológica, ela era minha filha, né? Ela só não nasceu da minha barriga. Filho é herança do Senhor. É herança do Senhor. Se ele é herança do Senhor, é ele que dá. E é uma coisa, Denise, tão incrível e tão maravilhosa, eu tenho certeza que ela tem esse mesmo sentimento. Uma vez eu até disse pro Valmir, né? Se Deus me desse o poder de voltar no tempo e a possibilidade de gerar a Sofia, eu jamais voltaria. Porque para mim não muda nada. Entendeu? Sim. Não muda nada, ela é minha filha. Ela é minha cria. Como eu te disse, eu sou, né? Ela é minha cria, eu sinto o cheirinho dela e abraço ela e falo, filha, você é minha cria, menina. Você é minha cria, aquela coisa assim. Saiu de dentro de mim, não no sentido, né? Físico, mas assim, é minha filha. Sim. É a minha filha. A Dani estava comentando uma coisa que um dia estava olhando o João Marcos, né, e o José andando. Era o José pequenininho e o João e eu atrás. E os dois andando do mesmo jeito. Gente, era o mesmo andar. E acaba que eu vejo muito de um no outro, sabe? E eles pegam algum jeito da gente, Pegam sabe? completamente, Isso né? completamente. Isso vai ficando, é muito engraçado. É porque não é só o interno, é o externo, é como fala, é como pensa, é como a gente vai moldando. É mesmo que a gente tem que moldar. Então, é moldar mesmo. Né? Não importa de como veio. Né? Os filhos são a herança do Senhor e a gente tem que cuidar, tem que criar. Né? Eu vou só terminar isso aí e vou pro outro lado aqui da Dani, que tem um resto de história aqui bem legal. E hoje, assim, meu Deus, ser mãe da Sofia é a melhor coisa, assim, que aconteceu na minha vida, né? A gente é muito apaixonada, assim. O pai, então, meu Deus, ela é louca pelo pai. E a gente tem realmente uma família muito abençoada. Muito abençoada. Você falou com a gente, assim, né? A gente estava conversando sobre quantidade de filhos, né? E que você é muito feliz em ter uma filha. E é muito realizada. Muito. Não é isso? Muito. E tá tudo bem, gente, é chamada. Quantidade, eu sou muito feliz em ter 2. E tô muito feliz mesmo. Mas a gente tem a Dani, que é o outro tipo de mãe. Que teria até mais, né, Dani? Com certeza. Mas ela tem um elemento surpresa de Deus na vida dela, depois que estavam os 2 meninos, mais ou menos com quantos anos? Conta aí a história. Quando o José tinha 4 anos e a Duda tinha 2 anos, e aí eu engravidei.
sem fazer nada. E veio Pedro Marcos, né, que é o meu filho mais novo. E o Pedrinho também maravilhoso, mas não teve diferença, Denise. Não há diferença. Na minha casa, a gente não lembra que temos 2 adotivos, que temos o Pedro. A gente não tem a menor diferença. Somos todos iguais. E vê-los juntos, eu acho legal isso, né? A gente tem umas fotos aí, se Deus quiser, a edição vai botar. Agora já pode botar, né? Que todos vocês vão ver quem é a Sofia, quem são os meninos. Mas ver eles juntos, você vê que a família está completa aqui. E aqui a família está completa. Também. Então, isso é a bênção de Deus, sabe? A porção que Deus tem para cada um. E Deus tinha, né? Seu coração é enorme, e Deus tinha mais uma porção, e Deus ainda te surpreendeu em trazer também o Pedro. Eu me emociono, gente, porque eu vejo muita mão de Deus. Eu vejo Deus na família de vocês. Era necessário ter os 3. Era necessário. É muito amor. Era necessário. A mãe tá aqui destruída, gente. Nossa, esse assunto tá uma bênção. Era muito necessário ter os 3. E assim, quando o Pedro tinha 1 ano, eu fui morar no interior. E quando eu cheguei no interior, porque eu queria uma calmaria. Eu tava com 3 filhos pequenos, era um atrás do outro. O meu sogro tinha morrido e o meu marido foi tomar conta da empresa do meu sogro no interior. E eu sou muito assim, vamos. Né? E eu fui para o interior. Quando eu cheguei no interior, com poucos meses, eu precisei vir sozinha para Fortaleza para trabalhar. E aí que eu vim e passava a semana toda aqui e depois eu ia para Russas passar o final de semana com meus filhos. Só que assim, o meu sonho em ser mãe era ser a mãe. Eu queria cuidar, eu queria moldar, educar da minha forma, né? E aí, eu colocar assim, facilitadores para tomar conta deles, não era o meu chamado, não era o que eu queria para mim, né? E aí, isso me entristeceu muito. E aí, eu tive que vir trabalhar, mas assim, a cada ano me entristecia mais. A cada ano, eu notava que eles estavam mais longe de mim. A cada ano eu notava que eles estavam mais diferentes do que o que eu queria. E aí, quando chegou no ano de 2017, eu já sentia que algo faltava, algo ainda faltava. Tinha muito amor ainda para dar. E uma amiga minha me chamou para conhecer a videira. E eu vim para a videira e comecei um relacionamento com Cristo. E nesse meu relacionamento com ele, primeiro eu comecei a entender, né? Ele começou a me ensinar, a me preparar. E depois eu comecei a explicar para ele que eu não queria isso. Que eu precisava estar com meus filhos, né? E comecei a pedir, Senhor, eu quero estar com meus filhos. Eu quero fazer tudo, eu quero cuidar deles assim, do acordar ao dormir. E Deus foi mandando. É incrível, ele foi conversando comigo e ele foi mandando. A minha irmã, de repente, recebeu um apartamento que desalugaram. Eu fui levar meu filho para o médico que teve uma asma muito forte no interior. No interior não temos médicos tão bons, né? Tive que vir trazer para Fortaleza. E a pneumologista, a médica dele, chegou para mim e disse, Dani, não dá. Seus filhos estão entrando na adolescência e essa sua vida não tem condições. Isso já fazia uns 7 anos. 7 ou 8 anos que eu estava nessa vida. E aí isso, quando eu cheguei em Russas, fui buscar meus outros 2 filhos no colégio, e uma pessoa do colégio, muito bacana, uma pessoa que já tinha bastante experiência de vida, chegou na calçada e disse, até quando você vai botar o dinheiro na frente da sua família? E aí eu disse, Senhor, o senhor está me botando para fora, agora da onde é?
E aí, gente, que começou a vir, sabe, nos meus pensamentos. O Senhor foi mandando tudo. É nesse colégio, é aqui, você vai abrindo as portas. Só que com isso eu já estava caminhando na igreja há mais ou menos um ano. E eu vinha para a igreja quietinha. E sozinha? Sozinha. Era só eu e Deus e eu precisava disso. Sim. Era um processo. Era um processo meu. E aí, e assim, eu me conectava com ele, eu escutava ele conversar comigo. E aí, gente, que foi muito rápido isso. Depois que Deus disse, é agora, foi... Eu não esperei nem chegar no final do ano. Em junho, eu vim embora. E trouxe meus filhos, enfrentei 2 anos, eles muito chateados, porque tinha tirado eles do interior. E eu dizia assim para eles, mas vocês não preferem estar comigo, tá a família toda junta, mas mãe, a gente queria tanto estar lá, tem nossos amigos, a gente sente falta, tem a nossa escola, essa escola... Então, assim, vários sentimentos, né, que... Um processo que eles também foram muito tempo. E aí durou 2 anos. Hoje, já faz mais tempo, né, eles estão totalmente acostumados, graças a Deus, e estão felizes. Eu consegui cuidar deles como eu quis, né? Estar presente. Os meus filhos, eu consegui trazer meus filhos para a igreja quase no final do segundo tempo, né? Porque é muito importante, gente, você criar os filhos dentro da igreja. Com certeza. Meus filhos chegaram no início da adolescência. Então, hoje, eu tenho adolescentes saudáveis dentro da minha casa. Muito bom. Eu tenho adolescentes que eu vejo o agir de Deus na vida deles. E que eu vejo eles passarem isso para outras pessoas. Eu vejo meu filho mais velho chegar e dizer, mãe, não é assim que Deus quer. Né? Então, assim, é muito interessante se ver adolescentes fazendo isso. Então, Deus me deu mais essa oportunidade, né? Eu consegui reaver meus filhos. Eu consegui tomar conta da minha casa 100%. Eu tinha uma facilitadora também, decidi, vamos tirar a facilitadora, porque a gente tem que aprender a servir. Muito bom, muito bom. E aí, bora todo mundo arrumar sua cama, vamos todo mundo ajudar a lavar roupa, estender, todo mundo vai aprender. E hoje você vê uma família se ajudando, uma família fazendo jantar junto, uma família cooperando e eles aprendendo a servir, né? E é muito gratificante, né? Agora está como eu queria. E está todo mundo, né? João Marcos, no meio da caminhada também. Também. Meu esposo, mais ou menos 1 ano e 7 meses depois que eu entrei na igreja, meu esposo foi fisgado, né? Pelo amor. E foi amor à primeira vista. E Deus dizia assim para mim, é muito engraçado, ele dizia, não convide. Ele dizia, não convide, ele vai pedir. Deus faz do jeito que ele quer. E aí ele pediu, e ele é apaixonado por Deus. E hoje nós servimos a casa do Senhor. E o Senhor está dentro da minha casa, assim, 24 horas por dia. Muito bom. Amém, que lindo. Ai, gente. A gente vai começar a encaminhar para a gente encerrar o nosso podcast. Eu quero dizer que eu estou com o coração muito, muito cheio de amor de vocês, né? Ver a graça, o amor transbordante do coração de vocês, né? Algo que vem de Deus. Eu aprendi muito. Eu fui aqui e chorei, gente. Olhem por mim. Mas eu me emociono porque eu consigo ver Deus em cada detalhe desse. Deus cuidando da vida de vocês. E não só isso, vocês permitindo que Deus cuidasse da vida de vocês. Né? Eu vi em inúmeros momentos vocês abrindo mão das próprias vontades, assim, Senhor, eu te entrego. Quer saber, Senhor? A minha vida está nas tuas mãos, eu confio em Ti.
E o Senhor, Ele fez infinitamente mais, é isso que eu vejo, do que vocês pensaram e Muito imaginaram. mais. E eu creio que tem pessoas aqui agora assistindo esse podcast, que precisavam assistir esse podcast, que estão com o coração como eu, cheio de esperança, cheio de amor, né? Ajustando algumas coisas na mente, no coração e parando para dizer, Deus, eu quero ouvir de Ti o que Tu tem para mim. Qual é o Teu chamado para mim, para minha vida, para minha família. Eu creio que tem pessoas assim. E para a gente encerrar, eu queria que vocês, né, o que viesse no coração de vocês mesmo, que vocês pudessem ministrar o coração de alguém que está ouvindo agora. Amém. Eu acho que algo mais importante, o mais importante, né, que eu aprendi nessa jornada e que eu queria declarar sobre a tua vida é a total dependência do Senhor. Eu acho que para tudo na nossa vida a gente tem que estar disposto a esperar, a descansar e a confiar em Deus. Assim foi o meu processo, né? Então, Deus me ensinou, Deus me mostrou e depois Ele me mostrou nos detalhes o porquê eu vivi tudo o que eu vivi. Porque Ele tinha planos para mim. Então, se você tem no seu coração esse desejo da maternidade, seja biológico ou seja por adoção, né? Eu gosto de falar que não existem filhos adotivos, filhos biológicos, existem filhos. E existem mães, não importa como seja, né? Se a maternidade está no seu coração, coloque aos pés do Senhor. Deus sabe a forma como isso vai ser conduzido, Deus sabe a forma como isso vai ser trazido através da tua vida, se é de forma natural ou se não é. Mas o importante é que você descanse, que você espere no Senhor e que você entenda, assim como eu entendi, que não é sobre você. Não era sobre mim, não é sobre você, não é sobre o que você merece ou o que você deseja, é sobre o que Deus tem para a sua vida, sobre a graça de Deus sobre a tua vida. E Ele sabe o momento certo, a forma certa e como vai ser. Mas a minha oração, de verdade, é para que você esteja aberta, né? Falo para as mulheres, mas para que vocês estejam abertas a exercer essa maternidade, seja da forma que for. E se for por adoção, assim como foi na minha vida, eu posso te garantir, não existe amor mais absoluto do que esse. Amém? Bom, gente, eu quero dizer a vocês que é maravilhoso ser mãe. Não importa de que vias nosso filho vai vir. Ele vem de Deus. É isso que importa. E a gente tem que amar, tem que cuidar, tem que criar da melhor forma possível. Tem mães que têm tempo para fazer isso, tem mães que não têm, tem mães que têm que trabalhar muito, tem pouco tempo, mas que o pouco tempo que tem, fique com os filhos, façam o melhor. Gente, é isso. Esse foi o nosso podcast. Que Deus te abençoe grandemente. Envia para várias pessoas para que abençoe ainda mais pessoas. É isso. Tchau, tchau. Amém. Amém.